Você pode ter crescido acreditando que prosperidade significa apenas ter dinheiro, uma boa casa e sucesso profissional. Mas e se eu te mostrasse que, de acordo com a Bíblia, a verdadeira prosperidade começa dentro, na mente e no coração? Não se trata de doutrinas distorcidas nem do chamado Evangelho da Prosperidade, e sim de uma transformação genuína, profunda e espiritual, que se manifesta nos frutos de uma vida fundamentada em Deus. A prosperidade duradoura não é obra do acaso nem privilégio de poucos. Ela nasce em silêncio, moldada pela forma como pensamos, sentimos e tomamos decisões. Existem sinais sutis, quase invisíveis para o olhar humano, mas claros aos olhos espirituais, de que essa prosperidade está sendo formada dentro de você. Napoleão Hill, autor que dedicou a vida a estudar o comportamento de pessoas bem-sucedidas, identificou princípios psicológicos que, embora não fossem baseados nas Escrituras, confirmam verdades que a Bíblia já ensinava há séculos. A diferença é que Hill confiava apenas na força da mente humana, nós confiamos em Deus, que é capaz de transformar a mente. Romanos 12 versículo 2 declara: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o verdadeiro ponto de partida. Deus não próspera aqueles que permanecem presos aos padrões do mundo, mas sim os que permitem que sua mente seja renovada pela verdade. Neste vídeo, você vai conhecer os 4 sinais psicológicos que mostram que a prosperidade divina está sendo gerada dentro de você. Talvez, sem perceber, Deus já esteja preparando seu interior para algo muito maior do que as circunstâncias atuais revelam. Se há em você um desejo profundo por uma vida alinhada com o propósito eterno de Deus, este conteúdo é para você. Prepare-se para mergulhar comigo na mente, na alma e nas Escrituras, e compreender o verdadeiro significado de prosperar aos olhos de Deus. E se esse tipo de mensagem toca o seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e permita que Deus te edifique de maneira real e transformadora. Ao falarmos do primeiro sinal psicológico da prosperidade bíblica, precisamos entender que Deus sempre começa a sua obra de dentro para fora. Antes de transformar o exterior, Ele renova o interior. O primeiro sinal é a quebra da mentalidade de escassez. Isso não tem relação com pensamento positivo raso ou autoajuda. É sobre reconhecer, de forma espiritual e profunda, que Deus é a fonte de todas as coisas e que nele nada nos falta. O Salmo 23 versículo 1 afirma: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é uma frase bonita, é uma convicção nascida da fé. Quando a mente começa a se libertar do medo e da escassez, é um indício poderoso de que Deus está reformando o pensamento. A pessoa que passa por essa transformação deixa de confiar na própria conta bancária e passa a confiar na provisão diária do Pai. Aprende que perdas não são fracassos, mas redirecionamentos divinos. Compreende que o anão de hoje pode ser o assim de Deus amanhã, e isso muda completamente a forma de ver a vida. Napoleão Hill observou que pessoas realmente prósperas acreditavam que o universo trabalhava a favor delas. Essa é apenas uma versão terrena de uma verdade espiritual muito mais profunda. O cristão verdadeiro sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Romanos 8 versículo 28. Quando essa verdade começa a penetrar profundamente na alma, o medo perde força, a ansiedade se enfraquece e a mentalidade de escassez começa a ceder. Não se trata de ignorar as dificuldades da vida, mas de enfrentá-las sob uma nova ótica, a visão do reino de Deus. Quando você passa a pensar como um filho amado, e não como alguém abandonado, como herdeiro, e não como um mendigo espiritual, como abençoado, e não como amaldiçoado, esse é um sinal evidente de que a prosperidade bíblica está florescendo dentro de você. Nesse ponto, o pensamento se alinha com a palavra, e o coração passa a confiar no caráter de Deus, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Essa fé é silenciosa, firme e constante, mais poderosa do que qualquer conquista material. A transformação da mente é o primeiro terreno onde Deus planta as sementes do seu reino. Uma mente renovada é o solo fértil onde a verdadeira prosperidade cresce. Se você percebe que seus pensamentos estão migrando do medo para a fé, da dúvida para a confiança, saiba que está no caminho certo. E isso é apenas o começo. O segundo sinal é a paz interior em meio ao caos.
O segundo sinal psicológico da prosperidade bíblica é a capacidade de manter a paz interior mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa paz não pode ser produzida por técnicas humanas ou fórmulas de relaxamento. Ela nasce da confiança profunda em Deus, que habita um coração transformado. Quando a paz se torna uma presença constante, mesmo em meio à incerteza, algo sobrenatural está acontecendo e a prosperidade do reino está tomando forma dentro de você. Em Filipenses 4 versículo 7, Paulo afirma: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz ultrapassa a lógica humana. Ela não significa ausência de problemas, mas a presença de uma convicção, e Deus está no controle, e minha vida está escondida nele. Essa serenidade é um verdadeiro milagre interior, um sinal claro de que o Espírito Santo está agindo. Napoleão Hill observou que pessoas bem-sucedidas conseguiam manter clareza mental e calma em meio às crises, o que as levava a tomar decisões mais sábias. O mundo chama isso de equilíbrio emocional, a Bíblia chama de fruto do Espírito. Como está escrito em Gálatas 5 versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando a paz começa a brotar sem motivo aparente, é porque ela não vem de você, vem de Deus que habita em você. Manter a paz quando tudo vai bem é fácil. O verdadeiro teste é preservá-la quando o caos chega, quando o salário atrasa, o diagnóstico assusta ou as portas se fecham. É nesse cenário que Deus revela quem está sendo moldado para prosperar de verdade. E essa paz não é passividade, é sabedoria. A mente próspera não reage com desespero, mas responde com fé. Ela espera em Deus sem paralisar e age com discernimento sem pressa. Essa estabilidade não vem da força de vontade, mas da profundidade das raízes espirituais. Quando a alma aprende a descansar em Deus, mesmo em meio à tempestade, isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Você está sendo preparado para algo maior, e o céu inteiro reconhece esse processo silencioso de prosperidade divina que já está sendo construído em você. O terceiro sinal, consciência de propósito eterno. O terceiro sinal psicológico de uma prosperidade bíblica em formação é a consciência crescente de propósito. É quando o coração e a mente se alinham para compreender que a vida não é apenas sobre sobreviver, conquistar ou acumular bens, mas sobre cumprir um chamado divino. Em Efésios 2 versículo 10, o apóstolo Paulo escreve: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas." Essa consciência não nasce do esforço humano, mas da revelação espiritual. Quando Deus transforma a mente, tudo começa a fazer sentido, as dores do passado, as perdas, as mudanças de caminho. A pessoa passa a enxergar um propósito em cada detalhe e a perceber que nada acontece por acaso. Essa percepção gera uma energia espiritual poderosa, que não depende de aplausos ou resultados visíveis. Mesmo sem reconhecimento, a pessoa persevera, trabalha e permanece fiel, porque entende e está em missão. Napoleão Hill identificou que pessoas de sucesso sempre tinham um senso claro de propósito. Mas o que o mundo chama de missão pessoal, a Bíblia chama de chamado divino. Não somos donos da nossa trajetória, somos instrumentos nas mãos de Deus. Quando essa consciência passa a orientar suas decisões e prioridades, a prosperidade deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser um meio de servir, glorificar e cumprir um propósito eterno. Essa mudança de foco é libertadora. A pessoa deixa de buscar reconhecimento e passa a buscar fidelidade. O sucesso já não é medido por números, mas pela obediência. A mente se liberta da comparação, da inveja e do orgulho, e o coração aprende a descansar no tempo e na vontade de Deus. Essa consciência traz firmeza, sabedoria e equilíbrio. A alma se torna estável e convicta, tornando-se o terreno ideal para que a verdadeira prosperidade floresça. O quarto sinal psicológico de uma prosperidade bíblica em formação é a capacidade de renunciar com sabedoria. Em uma sociedade que mede sucesso pela quantidade de bens e conquistas, a ideia de renunciar parece absurda. No entanto, nas Escrituras, renunciar não é perder,
mas escolher o que tem valor eterno em vez do que apenas brilha por um instante. A verdadeira prosperidade, aquela que vem de Deus, jamais se edifica sobre o egoísmo, mas sobre a obediência. E obedecer quase sempre exige abrir mão de algo. Jesus foi direto ao dizer em Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso não quer dizer que Deus deseja tirar tudo de nós, mas que Ele quer que nada tenha mais controle sobre o nosso coração do que Ele mesmo. A mente que começa a prosperar espiritualmente aprende a soltar o que prende, a deixar para trás relacionamentos que desviam do propósito, hábitos que impedem o crescimento e atalhos que parecem promissores, mas custam a integridade. E essa renúncia, longe de ser um sinal de fraqueza, se torna o alicerce de uma prosperidade sólida e duradoura. Napoleão Hill destacava a importância da disciplina e do sacrifício como chaves do sucesso. Porém, a disciplina humana é limitada. O cristão que caminha com Deus é movido por algo muito mais profundo, e a cruz. Ele entende que todo verdadeiro ganho nasce primeiro de uma entrega. E essa entrega não é forçada, é voluntária, é o reconhecimento de que os planos de Deus são sempre melhores. Essa sabedoria não se aprende em livros, ela é forjada em noites de oração, lágrimas sinceras e decisões silenciosas de obediência. O sinal de uma mente próspera aparece quando alguém começa a dizer a não ao que antes dizia sim, a não por medo, mas por convicção espiritual. Quando o desejo de agradar a Deus se torna maior do que o de agradar pessoas, quando as escolhas deixam de ser guiadas pelo impulso e passam a ser direcionadas pelo Espírito, isso é poder em ação. Aquele que aprende a renunciar no tempo certo está, na verdade, preparando o terreno para receber no tempo de Deus. A prosperidade duradoura nunca nasce dos excessos, mas do equilíbrio, da maturidade e da coragem de escolher o que é certo, mesmo quando isso custa caro. Quando essa força interior surge, essa disposição de perder o que é temporário para ganhar o que é eterno, é um sinal claro de que Deus está preparando algo grandioso. Os que sabem renunciar por amor ao reino serão os mesmos que saberão administrar com fidelidade quando a abundância chegar. Não há como falar em prosperidade verdadeira sem reconhecer que o processo de Deus é completamente diferente do processo do mundo. Enquanto o mundo valoriza velocidade, resultados imediatos e recompensas visíveis, Deus trabalha com tempo, lapidação e propósitos eternos. A prosperidade bíblica é formada em um processo que envolve dor, paciência e fé, mas que gera frutos que permanecem. Essa é a base sobre a qual todos os outros sinais se sustentam. O problema é que, muitas vezes, confundimos o silêncio de Deus com a ausência de ação. Porém, os momentos de silêncio costumam ser os mais férteis espiritualmente, é ali que a fé cresce, o caráter é provado e os pensamentos se alinham aos valores do reino. O Salmo 37 versículo 7 nos lembra: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Esse versículo nos ensina que a prosperidade dos ímpios é passageira, mas a dos justos é construída sobre confiança, obediência e espera. E é exatamente nesse terreno, no silêncio, na entrega e na paciência, que Deus faz nascer a prosperidade que permanece para sempre. Há uma maturidade que só nasce quando aceitamos ser moldados por Deus. Não é fácil ver portas se fechando, relacionamentos desmoronando, planos falhando. Mas cada uma dessas experiências, quando entregues nas mãos dele, se transforma em ferramentas de construção interior. A mente desperta e entende, e Deus não está punindo, está preparando. E isso muda tudo, muda a forma como lidamos com a espera, com a escassez passageira, com as frustrações que o caminho traz. Porque a prosperidade que vem do alto não é um destino, é um processo contínuo de formação. Napoleão Hill falava sobre a persistência como fator decisivo na vida dos vencedores. Mas na visão bíblica, essa persistência tem outro nome, perseverança na fé. Hebreus 10 diz: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, não basta saber o que Deus quer, é preciso permanecer firme até o fim para ver a promessa se cumprir. Essa perseverança é fruto de uma mente treinada para confiar mais em Deus do que nos próprios sentimentos. Então,
se hoje você sente que está sendo testado, lapidado, até esmagado, não desanime. Deus está forjando dentro de você uma prosperidade que não pode ser abalada. Ele está retirando o que é superficial, deixando apenas o que é eterno. Essa obra, ainda que silenciosa, se tornará visível no tempo certo, não só em bênçãos materiais, mas em frutos espirituais que alcançarão vidas. A prosperidade verdadeira sempre transborda. E quando transborda de alguém moldado por Deus, o impacto é transformador. Um dos sinais mais poderosos dessa prosperidade é a generosidade madura, aquela que nasce de um coração consciente de que tudo vem de Deus, tudo pertence a Ele, e tudo existe para cumprir um propósito maior. A Bíblia diz: "E a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado." Provérbios 11 versículo 25. Não é uma fórmula mágica. É um princípio eterno. A prosperidade não nasce do acúmulo, mas do fluxo. Quem retém por medo, seca. Quem reparte com fé, floresce. Deus não próspera reservatórios, Ele próspera rios. E um rio que flui com generosidade nunca seca. Napoleão Hill falava sobre o mastermind, uma rede de pessoas unidas rumo ao sucesso. A Bíblia chama isso de comunhão dos santos, um corpo que vive em unidade e propósito. Em Atos 4 versículo 34 está escrito: "Não havia entre eles necessitado algum. Eles prosperavam porque sabiam repartir." E onde há generosidade, há presença de Deus. A prosperidade bíblica não é medida por quanto temos, mas por quanto somos capazes de entregar. É dar tempo, perdão, escuta, amor. É ser canal. E quando essa generosidade se torna natural, é sinal de que o Espírito está operando dentro de nós. Pessoas generosas mudam ambientes. Criam pontes onde havia muros. Levam esperança onde antes havia desânimo. E quanto mais abençoam, mais são abençoadas, não por barganha, mas porque esse é o ciclo divino da prosperidade, que Deus multiplica na mão de quem reparte. Então, se você sente que está se tornando mais generoso, mais disposto a servir e amar, saiba, e Deus está formando em você uma prosperidade que será instrumento de transformação. Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você clamando por uma vida que vá além do visível. Esses sinais não são coincidência, são provas de que Deus está trabalhando no invisível, mesmo quando você não percebe. E se Ele começou essa boa obra, Ele vai completá-la. Mas essa jornada não é para os que recuam. É para os que permanecem firmes mesmo no deserto. É para os que preferem ser moldados por Deus do que aplaudidos pelos homens. Não aceite menos do que o céu escreveu sobre a sua história. Rejeite a mediocridade. Escolha crescer, mesmo quando dói. Porque quem permite que Deus transforme a mente, alinhe o coração e molde o caráter, será usado para transformar gerações. E isso sim, é prosperidade verdadeira. Se essa mensagem falou com você, se você sente que Deus está despertando algo novo na sua alma, então se inscreva agora neste canal, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Não guarde só para você o que Deus está fazendo. Faça parte de um movimento de fé, maturidade e propósito. O mundo precisa da sua luz, e o reino de Deus conta com você.